Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orais Sem Cessar. Eu sou Michele Monaretti. Nós estamos estudando o livro de Atos. Hoje nós vamos ver sobre Ananias e Safira e sobre a segunda prisão dos apóstolos. Mas antes, eu quero convidar você para a FEFIC, a Feira de Ficção e Cultura Cristã, que vai acontecer em São Paulo nos dias 16, 17, 18 e 19 de julho na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A entrada é gratuita, mas você precisa retirar os seus ingressos no site da FEFIC, www.fefic.com.br. O projeto Orais Sem Cessar estará lá com seu livro As Sete Igrejas do Apocalipse, Qual Delas é Você? Uma visão cristã sobre o comportamento humano. Te espero lá. Na última escola bíblica, nós vimos a respeito de João e Pedro é, perante o Sinédrio, e ainda falamos ali sobre a igreja em oração, né, por causa da prisão dos apóstolos. Hoje nós vamos, como eu falei, começar falando um pouco de Ananias e Safira. Conforme está escrito ali no livro de Atos, no capítulo 5, fala que os cristãos, após provarem o amor de Cristo, se moveram de íntima compaixão para com os menos favorecidos, né? E vendiam ali as suas propriedades, depositando o valor dos bens alcançados aos pés dos apóstolos, que com amor e cuidado distribuía a quantos necessitavam. Da multidão dos que creram, eram um coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, para eles lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia ali entre eles, porquanto os apóstolos, né, os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam ali aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade, né? Então eu imagino que com isso ali a igreja foi crescendo. Além do mais, quando a gente lê essa parte, a gente pensa: quando foi que nós cristãos perdemos esse coração doador, né? De se importar com a necessidade do outro? E eu falo por mim mesmo, eu fico pensando, será que eu teria coragem de vender uma outra propriedade para doar aos necessitados? Ali, na época dos apóstolos, entre os que doavam, encontrava-se um homem chamado Barnabé, que vendeu a sua propriedade e entregou o valor, né, para assistência ali aos necessitados. E foi assim, inclusive, que os demais cristãos foram despertos a fazerem o mesmo, né? Mas, como sempre, onde há trigo, sempre vai haver o joio. E, infelizmente, apesar de Barnabé ter dado esse exemplo, né, e muitos começarem seguir o exemplo de Barnabé, levantou-se ele, Ananias e Safira. Também eram membros ali daquela congregação, mas possuídos por uma ambição de, muito provavelmente, de serem reconhecidos por suas boas obras, né? Então eles venderam ali a sua propriedade, mas ao invés de trazer todo o dinheiro e entregarem ali os apóstolos, né? Eles fizeram apenas parte, entregaram apenas parte do dinheiro, né? E não a quantia total. E o que acontece é que Pedro então surpreende Ananias dizendo: Ananias, por que Satanás encheu o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Era ali, né, como a gente sabe, o joio que o inimigo conseguiu semear, né, no meio do trigo. E ao invés deles receberem muito a honra, né, que eles estavam esperando, como os demais estavam recebendo, os que faziam as boas obras, Ananias e Safira agora estavam inclusive mortos. Ananias e Safira tão envolvidos que estavam ali, né, que eu imagino que tiveram suas mentes ali bloqueadas, cauterizadas, sendo impedidos de pensar. Ainda que por um momento eles conseguiram provavelmente enganar aos homens, mas jamais iam conseguir enganar, né, o Espírito Santo, jamais iam conseguir enganar a Deus. E eu imagino que com essa ação ali dos cristãos, né, dessa comunidade, quanto a igreja não crescia, porque isso deveria ser espalhado ali entre o povo, que as pessoas estavam vendendo, então os necessitados iam procurar essa comunidade, querer fazer parte, né? E claro,
eh, com esse crescimento vai ter também ali um levante. Mas o mais interessante desse relato que a gente vê ali de Ananias e Safira, demonstra, né, o quão pecaminoso é a mentira, tanto quanto todos os outros pecados. O problema é que as pessoas desconsideram a mentira como pecado e a cometem sem um pingo de dor na consciência, sem um pingo de remorso. A hipocrisia, ela tem o mesmo peso que os outros pecados. A falsidade é um comportamento caracterizado pela falta de sinceridade, falta de honestidade e de autenticidade. É quando alguém age de forma enganosa, dissimulada ou hipócrita, apresentando ali uma imagem falsa de si ou manipulando informações com o intuito de obter vantagens pessoais. Inclusive, eu trato sobre esse assunto no livro do Projeto Oreste Acessar as Sete Igrejas do Apocalipse, qual delas é você? Quando eu falo ali da igreja em Sardes, eu trato sobre a hipocrisia, né? Sobre a mentira. E nós sabemos que não há lugar para os hipócritas no reino de Deus, pois eles não são guiados pelo Espírito de Deus, que é a verdade. Enquanto ali, né, eles procuravam enganar a Deus, Ananias e Safira, é, estavam sim, na verdade, ultrajando o Espírito Santo, né? E, consequentemente, atraíram essa condenação para eles. O bom que em tudo sempre tem o seu lado positivo. Esse fato de Ananias e Safira traz um propósito sobre o julgamento, trazendo ainda ali temor aos demais cristãos. Como está escrito na palavra, e sobreveio grande temor a todos quantos ouviram essa notícia desses acontecimentos, né? Ajudando para que outros não fizessem a mesma coisa que Ananias e Safira. E com isso, como eu estava falando, quando estava acontecendo essa doação ali dessa comunidade cristã, a igreja estava crescendo, e claro, foi levantado veio outro levante ali das autoridades, né, dos fariseus, dos saduceus, com o propósito de impedir essa ação da igreja, de as autoridades religiosas de Israel mandaram prender novamente os apóstolos, apesar, né, inclusive dessa hostilidade, né, que eles mostravam nessa ação, eles não tiveram muito êxito, graças a Deus. Nessa segunda tentativa de prisão contra os apóstolos, inclusive Deus levanta ali a figura de Gamaliel, né, que ele deu ainda um conselho ali moderado para que o Sinédrio deixasse em paz os apóstolos, dizendo ainda que eles poderiam estar lutando contra o próprio Deus. O conselho de Gamaliel foi acatado ainda por pouco tempo, porque logo depois um novo movimento dessa comunidade da comunidade cristã, né, o avanço deu às autoridades a oportunidade de adotar uma política verdadeiramente drástica e trazendo inclusive suspensão de liberdade e perseguição à causa do evangelho. Na próxima aula, inclusive, nós vamos estudar ali sobre o martírio de Estevão. Mas, conforme, inclusive, nós já temos estudado, nós vimos isso no estudo dos evangelhos, cada grupo tinha ali suas razões para não suportar a pregação dos apóstolos. Os fariseus, porque a sua doutrina era confrontada pelos apóstolos, né, por eles pesarem as mãos mais aos seguidores e aliviar para eles mesmos, mostrando ali que, na verdade, era uma pura religiosidade. Já os saduceus, sacerdotes, eles estavam introduzidos na política, além, inclusive, dos saduceus não acreditarem na ressurreição, é, eles estavam, eu imagino que ressentidos com a audácia daqueles apóstolos, né, que para eles eram ignorantes, simples pescadores, pecadores, na verdade, a plebe, como eles deveriam pensar, né, e pensando, como assim a plebe desobedecendo às ordens dos maiorais, né, daqueles que estão no poder? E o medo deles, na verdade, era de que fosse abalada as suas posições de honra. Esse mesmo temor que levou, inclusive, esses homens a determinar a morte do Senhor Jesus, conforme a gente estudou na época que estudamos o livro de João, ali no capítulo 11. Então, os apóstolos foram presos.
E na noite que eles foram presos, um anjo, né, enviado pelo Senhor, abriu as portas do cárcere e os conduziu ali para fora. E no dia seguinte, quando estava ali os maiorais, né, as autoridades prontos para o julgamento, os membros do conselho aguardavam ali que os presos fossem trazidos à sua presença. No entanto, eles foram surpreendidos, né, com a notícia de que os apóstolos não se encontravam na prisão. E mais surpresos ainda devem ter ficado quando ouviram o que está escrito na palavra: Eis que os homens que recolhestes no cárcere não estão, né, estão no templo ainda ensinando o povo. Ou seja, além de não estar no cárcere, ainda estavam ali ensinando o povo novamente. Então, claro que depois que eles ainda viram que, além dos apóstolos não estarem presos, ainda estavam ensinando o povo novamente, eles mandaram ali que o capitão e seus servidores fossem buscar os apóstolos, né? E eles foram novamente interrogados, porque eles insistiam em ensinar no nome de Jesus. E eles responderam o que deixou, inclusive, de exemplo para nós: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, né? Um grande ensinamento para nós. E eles continuaram a testemunhar de Jesus. E se não fosse a interferência ali de Gamaliel, eu imagino que os apóstolos muito provavelmente teriam sido, inclusive, apedrejados, né? Gamaliel, ele foi mestre inclusive de Saulo. Ele foi um rabino mais ilustre do seu tempo e líder do partido dos fariseus ali no Sinédrio. Teudas, a quem Gamaliel se referiu, foi um mágico que, segundo o relato do historiador Flávio Josefo, guiou um bando de adeptos seus ao Jordão, prometendo separar as águas para que atravessassem a pé, enxutos, como fizera Israel ali nos dias de Josué. Teudas, então, foi considerado um elemento perigoso e foi atacado e morto por soldados enviados ali pelo procurador Fado. Judas também foi mencionado por Gamaliel como perseguidor dos seguidores de Cristo. Assim como Teudas, ele também foi morto juntamente com parte dos seus adeptos. E após citar esses dois exemplos, Gamaliel deu um sábio parecer ali, né, ao pessoal ali no Sinédrio, dizendo: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se não for, eles poderiam estar se encontrando lutando contra o próprio Deus. Sábio conselho, né? E mais uma vez as mãos do Senhor ali para levantar um homem que tinha autoridade e era respeitável ali no meio deles, para que eles ouvissem e desse ali ainda mais um tempo para que os apóstolos continuassem com a sua missão. Na próxima aula, nós vamos abordar o crescimento da igreja, né, falando ali, inclusive, da instituição dos diáconos e o martírio de Estevão. Espero que vocês estejam gostando e por hoje é só. Acompanhem as próximas aulas do podcast do projeto Orais sem Cessar.